Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro evangelho. Se existe o verdadeiro evangelho, existe também o falso evangelho. Vamos ler o texto bíblico já já, mas antes de começarmos, eu posso orar com você? Vamos orar? Pai, a tua palavra está aberta. Ela tem a palavra final para tudo e todas as coisas. Ilumina-nos para que possamos compreender a tua inspiração. Pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Conta-se a história. Vou começar logo com uma historinha para vocês. Todo mundo gosta de história? Certa ocasião, o grande evangelista, um dos maiores evangelistas, conferencistas do século XX, Billy Graham, ele estava prestes a entrar em um elevador. Só que uma figura pública que era, ele já faleceu, ele se tornou bem conhecido e dentro do elevador era muito comum que as pessoas o identificassem com certa facilidade, Uma pessoa pública é mais fácil de a gente identificar. Desta vez, não foi uma exceção no caso do grande pregador Billy Graham. E um homem que também esperava o elevador, o reconheceu naquele dia. Então fez a seguinte pergunta para ele: você é o pastor Billy, não é? O pastor respondeu: sim, eu sou Billy Graham. Bem, disse o homem, você é realmente um grande homem. Billy Graham respondeu: não, eu não sou um grande homem. Eu só tenho uma grande mensagem. Queridos irmãos, nós também temos uma grande mensagem. E o livro do Apocalipse apresenta o último convite de Deus feito para os nossos dias. A verdade presente, a mensagem de Deus para hoje. Por incrível que pareça, essa mensagem do livro do Apocalipse é conhecida como a tríplice mensagem angélica, ou, como é comumente falado, ou chamado, as três mensagens angélicas. Então eu convido você que está aqui no presencial a tomar a sua Bíblia e você que está no online aí no pr.Emanuel Gonçalves para lermos juntos o que está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12, e vamos considerar a última advertência de Deus à humanidade. Essa palavra é a última mensagem de Deus, é o evangelho verdadeiro, é o verdadeiro evangelho. Prontos para ler? Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. É extenso, mas está na tela. Se você não conseguir ler na sua Bíblia, está na tela aí para todo mundo ler. Então vamos ler, juntos. Vi outro anjo, e esse anjo estava no meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com forte voz: temam a Deus. Essa linguagem é bem prática. Deem glória a Ele. Olha só, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com forte voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, olha só, no cálice da sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos. O que é que diz lá? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Queridos, antes de abordar os elementos que compõem as 3 mensagens de Deus angélicas, desculpa, é necessário destacar alguns aspectos imprescindíveis, importantes, que devemos conhecer. Primeiro, vamos notar que é o conteúdo, né? Qual o conteúdo dessas mensagens? As 3 mensagens, elas nada mais são do que o Evangelho eterno. E por acaso você sabe o que significa Evangelho eterno? Conhecem? Sabe o que significa isso? O termo Evangelho? O que é Evangelho? Bem, no original, a palavra Evangelho significa boas novas. Olha só, e esse termo é usado na Bíblia para designar as boas novas de Deus, que por meio do nascimento, de vida, morte do Senhor Jesus Cristo e ressurreição, o ser humano pode encontrar o único meio da salvação. Bem, antes de abordar esses elementos que compõem as 3 mensagens angélicas, é importante entendermos praticamente isso, que o Evangelho é o que Deus fez, está fazendo e fará por meio de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Queridos irmãos, queridas irmãs, vale lembrar que o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo. Resumindo, não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Diz Atos capítulo 2, verso 12, pelo qual importa que sejamos salvos. Segundo, para que é a mensagem angélica? As 3 mensagens, elas são mundiais. Olha, vale lembrar que o Evangelho eterno, ele deve chegar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Todos os seres humanos, independentemente de sua nacionalidade, de sua etnia, de sua língua ou posição social, todos devem ser confrontados com a verdade e todos devem tomar uma decisão a favor ou contra o Evangelho. Finalmente, a maneira como ela deve ser pregada. O Evangelho, a mensagem angélica, deve ser pregada. As 3 mensagens angélicas devem ser anunciadas, devem ser proclamadas em alta voz. Querido, querida, a expressão usada aqui no grego, língua original, em que o livro do Apocalipse foi escrito, é megafone. Isso mesmo, megafone. Essa palavra soa familiar para você. Megafone. E daí é que vem a palavra megafone no brasileiro, no português. Esse é um dispositivo usado aqui para aumentar o volume do som e espalhá-lo. A mensagem de Deus, as 3 mensagens, que são as últimas mensagens para a humanidade, devem ser proclamadas com poder. Muito bem, com esses esclarecimentos em mente, nós estamos prontos para estudar o significado e a importância de cada uma das 3 mensagens angélicas. Primeiro, a primeira mensagem angélica diz assim, é um chamado. O que significa a primeira mensagem? É um chamado à adoração. Como é importante isso? A primeira mensagem
diz assim, eu já li com vocês, temam a Deus, não é? Deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. Essa é a primeira mensagem. Adorem aquele que fez. Isso que significa Criador. Deus é nosso Criador. Deus é nosso Salvador. Deus é o nosso mantenedor. Então, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, de acordo com Apocalipse 14, 7. A primeira mensagem, ela pode ser resumida por 3 verbos. Olha os verbos inseridos na primeira mensagem. Temam a Deus, verbo temer. Deem glória a Ele e adorem. 3 verbos. E isso resume a resposta que deve ser dada ao Evangelho. Uma resposta, claro, óbvio, baseada no amor e na gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós e continua fazendo para nos dar vida eterna. Aí, pastor, você pode me perguntar, será que os filhos de Deus terão o nome do seu pai? Vocês lembram do primeiro sermão que eu fiz? Lembram? Lembram que eu usei a questão da marca ou do selo de Deus na testa? Temam a Deus. Quem temer a Deus vai receber o selo de Deus na fronte, mas não é tatuado literalmente. Eu expliquei isso na primeira noite. É apenas um ato simbólico que representa aceitação. E no coração? No coração, porque eu aceitei. Mas o que significa temer a Deus, pastor? O que é temer a Deus? É ter medo dele? O que vocês acham? Temer a Deus é o quê? Eu morro de medo do meu Deus, porque é aquele tipo de Deus que fica olhando para os meus defeitos e me acusa. Você pode pensar, mas não é assim. Temer a Deus, gente, eu quero dizer uma coisa para você, não é ter pavor. Então o que é, pastor, temer a Deus? De acordo com esse livro poderoso, temer a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Sabe o que Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, nos diz? Eu leio para você. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, diz assim, de tudo o que se ouviu, a conclusão é, olha o que Salomão diz para mim, o homem mais sábio do mundo. Está na tela, 12, 13. De tudo que se ouviu, a suma é, ou seja, a conclusão é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Por quê? Porque isto é o quê? É o dever de cada pessoa. Então, da mesma forma, nós somos ordenados a temer a Deus e também a dar glória. Nós glorificamos a Deus com nossas vidas e com nossas boas obras. Martinho Lutero, eu mencionei ele na primeira noite. Martinho Lutero, certa vez ele disse assim, Deus não precisa, meus irmãos, de nossas boas obras. Aí ele costura a oração, a mensagem, a frase, nos seguintes termos: Deus não precisa das nossas orações. Olha para mim, Deus não precisa das nossas preces. Nosso próximo, sim. Sabe, dar glória a Deus com nossas vidas e com nossas boas obras. João capítulo 15, versículo 8, o próprio Jesus disse assim, para mim e para você, não foi somente para os discípulos. Jesus olhou e disse assim, o que foi que ele disse? Pai, nisto é glorificado o Senhor, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 16. É importante, irmão querido que me assiste no YouTube, irmão que me assiste aqui, que adora comigo aqui na Igreja da Posse, que todos nós entendamos que as nossas boas obras,
as nossas boas ações não são para nos salvar, mas para glorificar o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Finalmente, nós somos ordenados a adorar. A adorar aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que fez o mar, todas as coisas que existem. Deus, Ele é o Criador. Ele é o único, meu querido, minha querida, que merece a nossa adoração. Então, a luta final entre o bem e o mal, que é a grande controvérsia entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal, essa luta girará em torno, sabe de quê? Da adoração. Por isso a mensagem de Apocalipse 14, verso 6 em diante, é a mensagem presente para hoje. É a mensagem de Deus para nós jovens. É a mensagem de Deus para mim. É a mensagem de Deus para cada um de nós. Pergunto, a quem nós devemos adorar? A Deus ou ao dragão? Amigos, amigas, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, claro que devemos adorar a Deus, porque Ele é o único digno de louvor, adoração. Nossa vida depende dEle e precisa ser devolvida para Ele, deve ser investida nele. Ele merece a nossa adoração. Vamos para a penúltima mensagem. A segunda mensagem é um chamado também. A primeira é um chamado para, quem lembra? Adoração. A segunda mensagem angélica é um chamado para defender a verdade. Como assim, pastor? A primeira é um chamado para adorar, a segunda é para defender a mensagem verdadeira, para defender a verdade. Bem, a segunda mensagem a gente já leu, eu vou relembrar para vocês, diz assim, 14 verso 8, o texto está aí na tela. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Bem, esse segundo anjo aí, ele nos fala sobre a queda da Babilônia. Mas não é a queda da Babilônia que aconteceu, de acordo com a história, no ano 539 antes de Cristo, quando o grande Ciro com seu exército invadiram Babilônia e tiraram a maior potência mundial do monarca. Não fala dessa Babilônia literal. Como o livro do Apocalipse é um livro simbólico, caiu a grande Babilônia, é a segunda mensagem, é uma mensagem para a gente defender a verdade. Essa Babilônia aí é uma Babilônia espiritual. Como assim, pastor? O que significa Babilônia então? Bem, na Bíblia, esse nome significa confusão, porta dos deuses. Enquanto no livro do Apocalipse, o símbolo da Babilônia, não é? A cidade antiga é usada para designar o inimigo do povo de Deus nos últimos dias, um poder político, um poder religioso, que teria tentado e que tenta dominar todo o mundo antes da volta do Senhor. Morou? Deu para entender? Babilônia aqui que cairá não é a Babilônia que caiu, literal, é a Babilônia espiritual, ou seja, um poder político religioso que vai tentar dominar o mundo antes da vinda de Cristo, que eu já mencionei, não é? No segundo tema, os extraterrestres, a volta do Senhor. Esse poder político religioso destina-se a enganar o mundo inteiro, ensinando falsas regras, ensinando falsos ensinamentos ou falsas doutrinas. Irmãos, irmãs, a mensagem do segundo anjo nos ensina a permanecer firmes nas convicções bíblicas e a defendê-las poderosamente. Neste momento, é importante uma coisa, que você permaneça firme na verdade de Deus, porque se você não permanecer firme na verdade de Deus, você vai cair juntamente com esse poder falso, com esse poder político religioso, denominado pelo Apocalipse
de Babilônia espiritual. Vamos para a mensagem final. Vamos para a terceira mensagem e última da noite. Lembram? A primeira é uma mensagem que mostra a adoração. Tem que ver com a adoração. A segunda, lembram? Uma mensagem que é para defender a verdade. A terceira mensagem é um chamado também. Assim como a primeira é um chamado para adorar, a segunda é um chamado para defender a verdade, a terceira é um chamado para a fidelidade. Pastor, a última mensagem do Evangelho de Cristo é revelada em Apocalipse 14? Sim, agora os versos 9 a 12. Olha o que é que diz lá, leia comigo. Se alguém, essa é a última mensagem, adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão. Pastor, como é isso aí? Eu vou ler e vou explicar. Continua aí. Também esse beberá o vinho do furor da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos. Eu li com vocês: os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, um chamado à fidelidade. Essa mensagem aí, última, essa terceira, é a última advertência de Deus para mim, para você. Isso significa, claramente, as consequências de unir forças com o mal. Especificamente, 3 atos diferentes são proibidos. Primeiro, adorar a besta. Segundo, adorar a imagem da besta. E terceiro, receber a marca da besta na sua fronte. Esta é a mensagem mais nobre, solene, encontrada nas Escrituras Sagradas, e é a última das 3 a ser anunciada antes da vinda de Jesus Cristo a esta terra. Meu irmão, minha irmã, eu falei aqui que muita gente pensa que a marca da besta, o sinal do seu nome ou do seu número, não é? É um chip implantado sob a pele. Tem outros que dizem que é o código de barras, como eu já mencionei na primeira noite, que existe nas mercadorias, nos objetos que nós compramos. Não é chip, não é código de barras, e olha, tem gente por aí dizendo que é a vacina contra a Covid-19. Já pensou, gente? Ai, meu Deus, dá paciência a muita gente. Ah, pastor, não tome vacina não, pastor, porque se o senhor tomar, pastor, o senhor está recebendo a marca da besta. Meu querido, vai estudar a Bíblia e para de falar o que não se deve. Bem, se eu tivesse que resumir a mensagem do terceiro anjo em uma única palavra, sabe qual seria? Em uma mensagem, uma pequena mensagem: permaneça fiel. Sim, as 3 mensagens angélicas são um chamado ao culto, um chamado à defesa da verdade e um chamado à fidelidade. Eu resumi. As 3 mensagens: um chamado ao culto, adoração, um chamado para defender a verdade, e último, um chamado a permanecermos fiéis. É o Evangelho eterno, diz as Escrituras, da graça de Deus manifestado em Jesus Cristo, que deve ser proclamado com poder a todos os habitantes deste globo terrestre. Vou concluir. Durante essa semana, sem dúvidas, nós estivemos estudando a mensagem de Deus como ela é apresentada no livro do Apocalipse. Nós vivemos em uma época, meus irmãos, em que o engano está na ordem do dia, nos jornais, nas TVs, nos filmes hollywoodianos, em programas televisivos, nos rádios. Vivemos nessa época. No entanto, neste tempo,
Deus nos tem dado um chamado. Ele nos chama para proclamar com poder o Evangelho eterno. Vocês podem sentir que não tem a preparação necessária ou que não tem talento suficiente para pregar o Evangelho. No entanto, eu asseguro-lhes, jovens, que mais do que sua capacidade, Deus quer a sua disponibilidade. Deus está interessado em pessoas disponíveis. Você se lembra do grande líder de Israel? Sim, o maior do Antigo Testamento. Se chamava Moisés, lembram dele? Ele não tinha a capacidade de realizar a obra que Deus lhe havia confiado. Ele até chegou a dizer: ó Deus, eu não sei falar. Mas Moisés recebeu sua vontade como a última e se rendeu à poderosa vontade do Deus Todo-Poderoso, e Deus o usou com poder. Você se lembra de Jeremias? Quando Deus o chamou, ele ficou com medo e disse que era apenas uma criança, um bebê, mas acabou confiando em Deus, e Deus o encheu de poder, e por isso Jeremias cumpriu o mandato que lhe foi confiado. E Pedro, lembram de Pedro? Pedro era um simples pecador, que não havia estudado nas grandes universidades de sua época. Mas sabe o que aconteceu? Ele se entregou completamente a Jesus, e o Espírito Santo, meus irmãos, o usou com poder. Irmãos, jovens, hoje Deus deseja usá-los como uma ferramenta para proclamar em alta voz o Evangelho eterno em 3 advertências, 3 chamados: um chamado para adorar, um chamado para defender a verdade, um chamado para ser fiel a Ele. Peçam a Deus que os use como seu instrumento. Peçam a Deus o seu Espírito Santo. Peçam a Deus que os use para proclamar poderosamente o poderoso Evangelho da graça, o poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Esses anjos, eles são todos nós que temos a verdade eterna, o Evangelho eterno a proclamar. E Deus te chama para ser fiel. Deus te chama para adorá-lo. Deus te chama para defender. Você, qual é a sua resposta? Você vai aceitar o convite? Você vai aceitar o chamar de Deus? Você vai responder ao chamar do Senhor Jesus Cristo, que te faz nesse momento, agora, enquanto você ouve essa canção. Eu vou te dar a oportunidade. Deus está dando oportunidade para mim e para você, para nos entregarmos agora, para respondermos o chamado de Deus. Mas escute, antes, Deus está te as chamando. ovelhas perdidas da casa de Israel. Entregue seu coração a Jesus. Dizendo: é chegado o reino dos céus. Ele está te chamando. Escute e se entregue a Ele. Deus, o Espírito Santo, chamando-nos está. Dentro dos corações nascem grandes homens a pregar. Primeiro a Deus e nosso lar, fiel este nosso ser, pro rebanho cuidar. Respondo ao chamar, com decisão. Ele me quer transformar num homem fiel, e até o fim guia-me, e pela graça do Senhor respondo ao chamar.
Espírito Santo que nos dá poder. Tua vontade se faça em meu ser. Tudo que o Pai pedir, por amor farei. Respondo ao chamar, com decisão. Ele me quer transformar num homem fiel, e até o fim guia a mim, e pela graça do Senhor respondo ao chamar. Ele nos chama, nossas esposas e filhos também, o nosso coração guardar, e assim cantarei a linda canção. Respondo ao chamar, com decisão. Ele me quer transformar num homem fiel, e até o fim guia a mim, e pela graça do Senhor respondo ao chamar. E pela graça do Senhor respondo ao chamar. Mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai. Respondo ao chamar. Amém. Esse é o Deus poderoso que pede para cada um de nós levar uma mensagem de adoração, uma mensagem de defesa aos preceitos divinos e uma mensagem para sermos fiéis. E ele próprio disse: quem é fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Onde você estiver, e se puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai do céu, obrigado pelas mensagens que o Senhor confiou à tua igreja nesta terra. Nós somos a tua igreja. Somos os 3 anjos com mensagens de Deus, mensageiros de Deus, com as últimas mensagens, as derradeiras palavras, uma mensagem presente para esta terra, uma mensagem de Deus para o momento em que nos encontramos, uma mensagem de paz, uma mensagem de advertência, uma mensagem de poderosa ação, uma mensagem de decisão. Que a tua bênção seja derramada sobre todos nós. Para aqueles que estão aqui na tua igreja em posse, nos motive, nos conduza ao sairmos por essas portas para pregarmos as últimas mensagens do Senhor. E para aqueles que estão nos assistindo e adorando conosco através das mídias sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, que o Senhor Jesus conduza cada um deles, inspire cada um deles, ilumine cada um deles, para que com potente voz proclamem: temei Deus e dar-lhe glória. Caiu, caiu Babilônia. E se alguém adorar a besta, não vai ser salvo. Apenas a quem adorar o Senhor. Dá-nos a tua bênção, uma ótima semana, que o Senhor nos abençoe, e o pedimos em nome de Jesus. Amém.
em sua casa, em paz estou com meu Jesus.